anterior falamos sobre ética e hoje o nosso tema serão os valores dentro da filosofia. Sou o professor Edilson, bem-vindo a mais uma aula de filosofia. Começamos nossa aula com uma frase do filósofo americano John Dewey. O valor é o que orienta o juízo das escolhas humanas, considerando a relação existente entre os meios e fins, de tal modo que não se podem julgar os fins a não ser julgando ao mesmo tempo os meios que servem para alcançá-los. Sendo uma característica da sociedade, os valores surgem de forma a constituir um conjunto de regras para uma convivência saudável dentro do grupo. Sendo assim, os valores são valores morais e também podem ser considerados valores sociais e valores éticos. Logo nos primeiros anos de vida, através do convívio familiar, os valores morais começam a ser transmitidos e a partir das experiências adquiridas, esses valores são aperfeiçoados. Sem perceber e de forma inconsciente, somos bombardeados por valores através da família, da escola, da religião, dos amigos e também da mídia. Alguns filósofos e sociólogos costumam classificar os tipos de valores. São eles os valores sensíveis, econômicos, éticos morais, espirituais, sagrados e políticos. A seguir, vamos comentar cada um deles. Os valores sensíveis são os valores do agradável e do prazer. Seriam todas as sensações de prazer e satisfação, seja uma paixão, sexo ou comida, por exemplo. Já os valores econômicos, em uma sociedade capitalista, são os mais reverenciados, tudo porque se referem aos valores materiais e bens de consumo, como por exemplo dinheiro, a habitação, automóveis e etc. Muitas vezes, em decorrência desses valores, os indivíduos abandonam os princípios éticos e sagrados. Já os valores éticos morais são os citados anteriormente, que se referem às normas ou critérios de conduta. Os valores espirituais caracterizam-se pela sua imaterialidade e durabilidade, como por exemplo a inteligência, o conhecimento, a sabedoria e a razão. Já os valores sagrados ou teológicos são aqueles ligados à religiosidade. Todos os valores cristãos religiosos estão baseados nos ensinamentos descritos na Bíblia, sendo direcionados para que a doutrina entenda como sendo certo ou errado, o bem e o mal. Os valores políticos nos remetem à nossa relação com o próximo e a sociedade. Citamos como exemplos a justiça, igualdade, o respeito, os direitos humanos, a responsabilidade, etc. Importante lembrar que os valores são baseados em princípios universais, são inegociáveis e assim como a ética e a lealdade, você tem ou não tem. Sendo assim, chegamos à conclusão que o valor, de modo geral, é universal, serve de guia para o agir e pensar do homem no mundo, está presente nas atividades humanas, onde de forma consciente seremos capazes de fazer escolhas, muitas vezes arriscando e com consequências, mas necessárias. Vamos pensar um pouco? Exercício 1. Na década de 1930, os valores ligados ao matrimônio se apresentavam carregados de machismo, sendo que as mulheres desquitadas sofriam discriminação na sociedade. Hoje, baseado nos princípios constitucionais, a família pode ser considerada como mãe e os filhos, não mais a família nuclear,
que era composta de pai, mãe e filhos. Com base no comentado, responda. Alternativa A. Os valores estão atados com a história, sendo que muitos padrões condiz com a época em análise. Alternativa B. Os valores são regionais e não se pode admitir de outra forma. Nos dias atuais, a consequência do divórcio em muito se assemelha à de anos anteriores. Alternativa D. Não se pode associar valores a momentos históricos definidos. Alternativa E. Tanto na década de 1930 como atualmente, a sociedade discrimina os divorciados. Resposta correta, alternativa A. Exercício 2. Alguns filósofos que estudam os comportamentos coletivos trabalham com a divisão dos valores, como exemplo os valores sensíveis, econômicos, éticos e morais, entre outros. Quanto aos valores sensíveis e éticos morais, qual das alternativas corresponde aos valores? Alternativa A: comida, bebida, bondade e perdão. Alternativa B: sexo, comida, lealdade e liberdade. Alternativa C: direitos humanos, religiosidade, sabedoria e verdade. Alternativa D: justiça, dinheiro, paixão e sexo. E alternativa E: comida, bebida, conhecimento e responsabilidade. Resposta correta, alternativa A. Até a próxima.